Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bora pro conteúdo! Olá pessoal, agora nós estamos iniciando a nossa segunda aula, de Libras no contexto religioso, onde a gente vai falar sobre as 10 pragas do Egito em Libras. E uma coisa importante é que nessa aula a gente vai falar sobre a praga dos piolhos, da mosca e também das mortes dos animais. Se você não assistiu a primeira aula, volte lá, porque lá a gente já começou a comentar sobre alguns sinais específicos dentro do contexto, como o sinal de Moisés, de Arão, de Faraó, de Israel, do Egito. São sinais específicos que fica mais fácil de você compreender essa segunda aula. Então volte para a primeira aula, assista lá, porque na primeira aula também falamos sobre a primeira praga, que foi a transformação das águas em sangue, e também nós falamos aí sobre a questão das rãs que apareceram aí também se espalhando na terra do Egito. Por isso a importância, se você não assistiu ainda a primeira aula, corre lá, aproveita para você não ficar tão perdido com o contexto que a gente vai estar trabalhando nessa aula, tá? Mas vamos ao que interessa. A nossa aula hoje é falando sobre essas 3 pragas específicas. A primeira é a praga dos piolhos. Então, pegando como base a nossa primeira aula, a gente sabe que Moisés e Arão, a gente colocou eles aqui desse lado, utilizando os classificadores. Faraó, a gente colocou desse lado aqui. Faraó, a gente colocou aqui. No meio, a gente colocou Deus para estar falando com Moisés e Arão, Arão e Moisés falando com Faraó. Então, foi esse o contexto aí que a gente vai continuar utilizando, tá? Então, imaginando que neste momento aí, depois da segunda praga, que foi a praga das rãs, Faraó ele dá negativo e fala que o povo não vai ser liberto. É aí que Deus ele fala para Moisés e para Arão, olha, vai lá e converse com Faraó novamente. E aí os dois, olha, vão lá, certo? E falam, olha, Deus mandou eu te falar. Ó, o povo de Israel, liberto, livre, precisa. Se obedecer, não quer, aí vem, aí ó, a praga. Aí você pode colocar aí a terceira praga, né? Porque a primeira, segunda, agora a terceira praga que Deus vai enviar, que é piolho, sinal de piolho, é esse aqui, ó, piolho. É como se fosse mata piolho na unha, né? Tem gente que fazia isso, né? Mata piolho. Então você vai fazer esse sinal aqui e você vai soletrar, ó, piolho. Por quê? Porque fica mais fácil de compreensão. Talvez algumas pessoas em algumas regiões possam entender isso como um outro sinal, tá? Então, para não ter erro ou para não ter sombra de variação, né, ou de dúvida e variação, a ideia é você fazer, ó, piolho, certo? E aí, a devolutiva de Faraó, não, não vou ou não, eu não aceito, não quero, não obedeço. Beleza, tudo bem. Aí é essa a ideia. E aí agora, pessoal, ao invés da primeira e segunda que a gente utilizou aí o cajado de Moisés, agora não, agora não. Agora é Deus enviando mesmo. Então, como a gente organizou no espaço, nessa parte central, Deus, então você faz que Deus e aí os piolhos começam, né? A sua expressão vai fazer como se fosse algo bem pequeno, bem minúsculo, tá? Então, aí, ó, os piolhos. E aí você pode fazer assim, ó, na região do Egito. Então, isso começou a ir. E aí, as pessoas, né? Aí você fala, as pessoas começaram a coçar, as pessoas começaram a coçar, as pessoas começaram a coçar, certo? A ideia é que os piolhos, né, eles começaram a ir. E aí o que, que você faz? Você vai falar assim, olha, as crianças também, ó, crianças. Ou tem gente que vai direto assim, ó, as crianças também. Aí você vai falar os animais, ó, os animais também, tudo piolho, ok? Então isso aí é uma forma de a gente caracterizar que estava tendo um enxame, né, de piolhos que começou
invadir todas as pessoas começaram a se coçar, a se coçar, a se coçar. Então os piolhos começaram a caminhar aí. Então isso é uma ideia interessante de a gente mostrar. E aí a gente vai fazer, ó, Faraó olhou aquilo ali, não quer, não, tudo bem? E aí, consequentemente, Deus ele vai dar a continuidade, né, da fala aí para Moisés e Arão. Então Deus, Deus manda, vai lá novamente conversar com Faraó. Nesse ponto aqui, pessoal, você pode tanto utilizar Deus mandou eles irem lá e explicar o que vai fazer. Olha, se ele, Faraó, não obedecer, não quer, não aceitar, eu vou mandar uma outra praga, a quarta praga, que vai ser das moscas. Nesse caso aqui, você pode fazer aqui ou fazer direto, tá? Então você pode falar que Deus mandou eles ir. E eles foram lá. E aí chegando aqui você explica: olha, Deus mandou eu falar para você, Faraó, povo de Israel liberto, livre, precisa, certo? Se você obedecer, não quer, não falar não, aí Deus vai mandar, aí você soletra, ó, moscas, as moscas, certo? Deus vai mandar. E aí a ideia qual que é? A ideia é a continuação. Vocês percebem que quando a gente vai falar nessa questão das pragas, tem muita repetição aí do cenário, dos diálogos. Então isso vai ficando mais fácil de a gente assimilar. Você percebe? Então, por exemplo, Moisés e Arão saindo daqui, encontrando com Faraó aqui, Faraó virando e respondendo aqui, falando aqui, Deus dizendo para os dois que estavam aqui, enfim. A gente vai conseguindo perceber a incorporação do personagem, aonde um está, aonde o outro está, e o diálogo vai fluir mais naturalmente. Então a gente não fica tão perdido aí na hora da nossa sinalização, tá? Então nesse ponto aqui, aí você pode colocar Faraó dizendo não, certo? E aí Deus ele manda as moscas. E aí você pode fazer as moscas saindo daqui, ó. E aí você faz, ó, moscas, ó. E aí você vai fazer as pessoas, ó. As pessoas com medo. E as moscas. E aí você pode fazer que espalhou para a terra do Egito. As moscas. Ok? E aí, Faraó não quer, não vou obedecer. Tudo bem? Então, a gente percebe que são formas que a gente pode sinalizar, organizar e mostrar que vai facilitar aí a nossa visualização, facilitar o entendimento. Tudo bem? Então, ó, a questão dos piolhos, a questão das moscas, vindo aí a nuvem, um enxame de moscas, tá? Que a gente pode fazer. E aí visualmente você faz as pessoas que não, elas não estão acostumadas com isso, vem uma mosca daqui, vem uma mosca daqui, elas não estão acostumadas com isso, elas ficam desesperadas, percebe? Então, e tudo isso a gente vai construindo visualmente. E aí, pessoal, a gente entra num terceiro ponto aí, ou numa terceira praga, que é a morte dos animais. Então, essa aí é um ponto interessante também que a gente precisa destacar. A gente pode fazer aquele mesmo formato. E Deus mandou ou Deus falou com os dois aqui, que é Moisés e Arão, tá? Olha, lá com o Faraó, se ele não quer, não aceitar, não me obedecer, olha, eu vou mandar o quê? Aí você pode colocar, ó, animais, lembra que a gente fez, né, na praga a questão dos piolhos, né, a gente falando que também pegou nos animais, então ó, animais, ó, você vai descendo com o dedinho, ó, animais, e aí você faz assim, ó, fazer assim, ó, então ó, animais, ok? Lá do Egito, morrer. Ok? Beleza, até aí tudo bem. Então é isso, é essa a ideia. Muito bem. E aí, pessoal, qual que é o conceito? O conceito é que nesse ponto aqui, Deus fala, olha, vai morrer só os animais da terra do Egito. Da terra onde estão localizados o povo de Israel, não. E aí, pessoal, a gente vai separar. Aqui vai continuar sendo o povo do Egito, porque Faraó está desse lado. E desse lado aqui a gente vai colocar o povo de Israel, tá? Então, ó, é Deus falando, olha aqui, ó, povo Israel, aqui os animais morrer, e aí você faz assim, ó, morrer, não.
lá, Egito, animais, morrer, 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 sim, ok? Muito bem, então vai lá. Moisés e Arão caminhando, indo em direção a falar a Faraó, e aí ele fala, olha, Deus mandou, eu estou te falando, tá? O povo de Israel, liberto, livre, precisa. Se não quer obedecer, não quer aceitar, os animais vão morrer todos da terra do Egito, tá? E aí Faraó responde, Faraó fala, não vou libertar, certo? Acontece. Aí o que você pode fazer? Neste momento, Deus liberando essa praga, né? Deus enviando. Então você pode fazer assim, ó, Deus, certo? E aí você faz assim, ó, abre a mão, é como se fosse enviando, tá? Então, ó, Deus. Aí, ó, os animais. Você vai fazer esse classificador de animal, tá? Então, o animal morreu. O outro estava caminhando, morreu. O outro estava caminhando, e aí foi caindo, 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 caindo. A sua expressão, ó, tudo morrendo, morrendo, morrendo. E aqui, ó, lembra? Os animais do povo de Israel, vivos, eles permaneceram vivos, eles não caíram, não morreram, permaneceram vivos, certo? E aí, Faraó, vindo aquilo, ficou muito bravo, ó, muito bravo, nervoso. Percebe? Então toda essa construção aí, a gente falou sobre piolhos, mosca, animais. E isso, pessoal, a gente pode utilizar em outros contextos também, caso isso apareça, tá? Em outros contextos também a gente pode estar utilizando isso. A questão, por exemplo, dos animais também você pode utilizar. Por exemplo, esse andar aqui, você pode fazer o andar do cavalo. Então você pode andar cavalo ou do boi, né? Ele caminhando. Então você vai utilizar esse classificador de animal. E isso, pessoal, você pode utilizar, por exemplo, em momentos em que tem uma pessoa andando com um cavalo, né? Então a pessoa está andando com o cavalo caminhando, ó. Cavalo caminhando, a pessoa segurando a rédea ou em cima do cavalo, certo? Certo? Então tudo isso a gente pode caracterizar, organizar isso de uma forma mais descritiva. Então isso fica mais fácil aí na composição da nossa sinalização. Agora eu quero pedir a sua atenção neste momento, porque a gente vai sinalizar esse momento e esse encontro, tanto de Moisés com Faraó, falando da terceira, da quarta e da quinta praga, né? Que foi dos piolhos, moscas e a morte dos animais. E essas pragas aqui é importante você se atentar, né, nessa sinalização e depois de tudo isso nos dizer se você entendeu, compreendeu muito pouco ou mais ou menos. Tudo bem? Vamos lá? Então agora eu vou fazer só a sinalização, apenas a sinalização. Olhe com calma, tranquilo. A gente fez um passo a passo de como será essa situação aí. Agora a visualização sua, a sua atenção vai ser de grande importância, grande valia para o seu aprendizado. Tudo bem?
E aí, pessoal, conta aí nos comentários o que você achou. Achou fácil, difícil, mais ou menos? Conseguiu compreender ou não? Tudo isso, pessoal, é algo importante aí na sua construção de sinalização, nos detalhes, em tudo aquilo que você vai estar fazendo. Tudo isso é muito importante você procurar visualizar. Talvez você tenha entendido só um pouco, mais ou menos, ou entendeu tudo. Isso aí é importante para a nossa autoavaliação. O que vai ser considerado mesmo é o que você está absorvendo de tudo isso. Se você está conseguindo compreender a disposição do espaço, Moisés, Arão, Deus, Faraó, aonde a gente está colocando e localizando os personagens, as pessoas, como tem sido isso, os classificadores, se você está entendendo a questão das expressões faciais, corporais, tudo isso conta e muito. E é algo que precisa ser desenvolvido aos poucos. Então, é todo um passo a passo. É por isso que a nossa ideia é que você estude mesmo, aproveite esses dias para estar estudando. O importante é que você consegue rever essas aulas durante esses dias que elas ficarão disponíveis. Muito importante também, não esquecer de colocar aqui nos comentários o que você tem achado, se gostou, se não gostou, o que você tem aprendido, o que poderia estar sendo explicado de uma melhor forma para você também. Uma outra coisa é, se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá no nosso Instagram, tira um print e marca a gente para saber que você está acompanhando todas essas aulas. E uma coisa importante, além de tudo isso que a gente tem falado, é que a nossa terceira aula está maravilhosa. É isso aí. A nossa terceira aula, que a gente vai falar sobre a sexta praga, a sétima e a oitava, a gente vai falar sobre úlceras e chagas, como funciona isso, chuva de granizo, gafanhotos, essa praga também, como a gente vai comentar sobre tudo isso, fazer tudo isso em Libras. É isso que a gente vai aprender na nossa próxima sexta-feira, às 21 horas. Isso mesmo, a aula será liberada. Fica muito atento ao grupo do WhatsApp ou ao seu e-mail, que a gente vai mandar o link para você acessar e assistir essa aula. Então aproveita, não perca seu tempo, porque essa aula está maravilhosa, sensacional, preparada para você crescer na graça e no conhecimento. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu! Finalizando mais um conteúdo maravilhoso preparado com muito carinho para você que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.